Olá pessoal, Carolina de Paiva, monitora de vocês. E agora a segunda aula que eu vou dar para vocês é sobre causalidade. Existe ou não associação? Tem meu contato, caso vocês estejam com alguma dúvida, é só mandar mensagem. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é risco? Certo? Risco é a probabilidade de uma doença se manifestar em um determinado grupo, certo? Quem tem mais risco de pegar Covid? Quem tá em casa, de boa, fazendo seu EAD. Quem foi pra Jeri no final de semana curtiu a doidada. O que vocês acham? Quem tem maior risco? Pois é, né? E aí nessa outra imagem que a gente vê uma senhorinha lá atrás, né? Sem máscara, andando aí pela cidade. Quem vocês acham que tem maior risco? A senhorinha lá atrás ou essas duas moças na frente? Então, risco é basicamente isso. A probabilidade de uma doença se manifestar em um determinado grupo. E aí, isso vai estar envolvido com uma série de fatores, certo? E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Causalidade. Toda causalidade é uma associação, mas nem toda associação é uma causalidade. Entendi, foi nada, ó. Nem sempre uma associação é uma causalidade, pois existe a coincidência, certo? Claro, existem estudos comprovados que dizem que fumar te dá maior risco de ter câncer de pulmão. Mas será que isso de fato foi a causa? Certo? Pode ser, pode não ser, entendeu? Porque existem as coincidências, né? As coincidências da vida. Então é isso que a gente vai tratar hoje. Um pouquinho de história, né? Existem os postulados de Rio que fazem julgamento da relação de causalidade. Aí ele coloca que existem, acho que é 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exatamente. 9 pontos a serem destacados no julgamento de se existe ou não uma causalidade envolvida ali. Força de associação. Quanto mais distante de zero, mais forte será essa associação, certo? Então, quanto mais distante de zero, maior será a associação. Consistência. Se eu tenho uma coisa que está sempre acontecendo, sempre acontecendo, sempre acontecendo, provavelmente existe uma relação causal mais forte. Especificidade. Com a retirada da causa, diminui o risco, certo? Então, eu estou tendo uma série de coisas ali, e aí eu tiro algo e aquilo fez diminuir o acontecimento de alguma coisa. Bom, aí a gente tem uma questão de especificidade. Temporalidade. Sempre a causa tem que vir antes do efeito. Eu não posso ter o efeito para vir antes da causa. Isso aí é o único que sempre vai ter que estar presente. Os demais, não necessariamente, tá? Mas eles indicam uma maior chance de. Mas o único aí que realmente não pode deixar de estar presente para existir uma relação de causa é a temporalidade, certo? Antes do efeito eu tenho que ter a causa. Gradiente biológico. Isso daí é com questão, parece um pouco com a especificidade. Só que a diferença é que aí eu vou ter a presença desse fator, né? Que eu estou dizendo que é a causa. Então, eu vou aumentar. Por exemplo, se eu estou dizendo que eu melhorei porque eu estou tomando uma medicação. Aí, quanto mais medicação eu der, por exemplo, eu vou ter um melhor efeito. Ou então, se eu diminuir, vou diminuir o meu efeito. Então, aí a questão, eu tenho que estar presente, certo? Plausibilidade. Ou seja, é aquilo ser plausível, certo? Coerência. Quando a gente fala de coerência, é porque a gente tem que entender a história natural da doença, né? Então, toda doença, ela tem uma história natural, ela tem um desfecho. Eu tenho como é que ela vai ocorrer. E eu não posso ter uma interferência nessa história natural. Evidência experimental. Aí tem um detalhe, né? Que você vai acabar tendo que expor ou não expor. Então, assim, é a questão dos estudos clínicos, né? Às vezes a gente pode ou não ter, devido a gente poder ou não expor. E a analogia é eu ter uma coisa parecida que eu estou tendo um efeito parecido. Então, eu posso fazer essa associação comparada. Então, assim, desses postulados que vocês precisam entender que a presença deles favorecem a questão de existir uma causa.
existe causalidade, existe relação de causa e efeito, né? Só que o único deles aqui que vocês não podem, tipo assim, para mim dizer que aquilo ali existe uma relação de causalidade, jamais posso ter um efeito antes da causa, certo? Nos demais, eu não necessariamente preciso estar todos presentes, mas na presença deles favorece a relação de causalidade. Aí depois surge um modelo de Hoffman, sei lá como é que pronuncia, que ele vai ser estudado, ficou pequeno, né? Que ele vai ser estudado para avaliar a questão dos componentes envolvidos, né? E aí a gente vai ter que observar que existem diversas causas envolvidas, sejam características individuais, por exemplo, a idade do paciente, predisposição genética, a alimentação que o paciente está tendo, né? Até pode ser considerado uma causa individual ou também uma característica pré-existente, né? E isso vai favorecer o adoecimento. Ou seja, existem vários componentes que estão envolvidos naquela manifestação da doença. E quando eu digo que uma causa é suficiente, o que eu tô querendo dizer? Existe um conjunto mínimo de causas componentes que levam a doenças, que são as características individuais ou pré-existentes, certo? Então, eu tenho um conjunto de causas componentes que levam à doença. Pode ser características individuais ou pré-existentes. E também eu tenho a causa necessária. A causa necessária, ela tem que estar presente, independente. Por exemplo, nesse exemplo aqui, era a cólera, tá? Então, assim, eu não vou ter cólera se eu não tiver o vírus, entendeu? Então, a causa necessária. Mas, vamos falar de uma causa suficiente. Um comprometimento da resposta imunológica do paciente. Não é causa suficiente, né? Então, você saber diferenciar que existem causas componentes, que elas podem ser suficientes e sempre vai ter que existir uma causa necessária. Quando a gente fala de doenças transmissíveis, a gente tem que falar de um patógeno, né? Mas quando a gente está falando de doenças não transmissíveis, é mais difícil a gente identificar propriamente uma causa, né? Porque a gente tem vários fatores envolvidos. Mas basicamente esse modelo diz o quê? Que existem a interação do meio com o indivíduo que favorecem, predispõem o aparecimento da doença. Dentre eles existem as causas suficientes, que são componentes necessários, que são componentes que podem predispor o aparecimento de uma doença. Mas tem um componente que o necessário é aquele que tem que existir, certo? E aí dentro desse modelo, ele também descarta não, poxa vida, faltou a palavra, destaca a força do efeito, né? A interação entre as causas, a proporção de doenças devido à causa específica, que tem muito a ver com a questão da suscetibilidade e o período de incubação. Então, todas essas características aqui, elas vão estar envolvidas nesse modelo, certo? Além disso, tem o tipo de causa, o tipo de fatores condicionantes e fatores determinantes. Podem ser causas humanas e podem ser causas ambientais. E a interação, existe uma interação entre a predisposição individual e a exposição do ambiente, certo? E aí existem causas que podem ser consideradas proximais, causas que podem ser consideradas intermediárias, causas que podem ser consideradas distais, certo? Que aí você vai ter que analisar dentro de um caso para poder dizer. Por exemplo, causas distais. Geralmente, quando a gente fala de causas distais, a gente fala muito de fatores socioeconômicos, tá? Quando a gente fala de causas intermediárias, geralmente a gente está falando mais do estilo de vida da pessoa, ou então do período de vida que a pessoa está vivendo, certo? E as causas proximais são aquelas mesmas que fazem acontecer, né? Que aí eu posso ter, por exemplo, o patógeno, né, nas causas proximais. E aí também a gente pode dizer que existem causas predisponentes, desencadeantes ou agravantes, certo?
é que elas podem também estar dentro de proximais, intermediárias e distais. Vocês podem conseguir encaixar. Sedentarismo pode estar dentro das causas intermediárias, certo? E é uma causa que predispõe, que desencadeia ou que agrava. Por exemplo, uma pessoa que tem trombofilia, por exemplo, né? É, tem, tem um risco maior de desenvolver trombose. Aí essa pessoa vai fazer uma viagem internacional que vai passar 6 horas dentro do avião. Então, aquela pessoa, ela tem uma causa desencadeante que agravou, predispôs o, a formação do trombo, né? Então, assim, é você analisar. Cada caso, você analisar e encaixar, certo? Então, causas humanas e ambientais, que vão predispor, são predisposições individuais e com a exposição do meio ambiente. Dentre elas, a gente pode destacar que existem causas proximais, intermediárias e distais. Distais, sempre pensar muito em fatores socioeconômicos. Intermediários, estilo de vida, né? Proximais, a causa propriamente dito, patógeno propriamente dito. E aí também destacar que dentro desses a gente pode considerar agravantes, desencadeantes, precipitantes, tá? E aí coloquei como exemplo fumar, o sedentarismo e a viagem no caso da trombose, né? Pronto. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer associações. Existe ou não uma dependência estatística? Então, quando eu digo que existe, eu estou dizendo que existe uma. Quando eu estou dizendo que existe uma associação, eu estou dizendo que existe uma dependência estatística, tá bom? E dentre essas associações de causa, eu posso ter diretas e indiretas. Por exemplo, quando eu digo que existe uma associação causal direta, eu coloquei o exemplo aqui do HPV, certo? O HPV é uma causa, é uma associação causal direta para o aparecimento do câncer de colo, certo? Colo uterino. Causa indireta, infecção periodontal. Uma infecção periodontal, ele pode favorecer o desenvolvimento de uma miocardite bacteriana, certo? Não foi uma causa direta, mas foi uma causa indireta, tá bom? Não necessariamente eu deveria ter. Aqui não, aqui é obrigatório. Aqui eu poderia ter por outras causas, né? Uma miocardite por outras causas, além da infecção periodontal. Não causal, mas que apresenta, mas que é real devido à estatística. Opa, confundimento. Olha, deixa pra lá. Confundimento. Por exemplo, antigamente as pessoas faziam associação que o café causava câncer de pulmão. Por que o café causava câncer de pulmão? Porque, na verdade, as pessoas que fumavam, geralmente elas fumavam tomando seu cafezinho. Então, aí tem uma estatística significativa, por quê? Porque aquelas pessoas realmente que tomavam mais café tinham mais câncer de pulmão, mas não era devido ao café, era devido ao cigarro, né? Então aí foi real, porque estatisticamente foi comprovado, mas não foi causal, não tem nada a ver, certo? É a mesma coisa que também, por exemplo, há manchas de nicotina nos dedos, né? Por causa do cigarro. Aí a associação, quem tem as pontas dos dedos amareladas tem maior chance de ter câncer de pulmão. Não, foi uma variável de confundimento, né? Na realidade. Aí aqui é uma tabelinha para avaliar relação causal e relação não causal. Relação não causal é porque teve significativo estatístico, mas não foi a causa, né? Exemplo, cigarro e bronquite. Cigarro e bronquite tem causa. Agora, mancha dos dedos e bronquite? Não, mancha dos dedos é porque a pessoa fumava, certo? Rubéola na gravidez e a anomalia congênita. Ok. A gente sabe que tem, né? Estresse e úlcera péptica, a gente sabe que tem.
Anticoncepcionais e tromboembolismo, a gente sabe que tem. Jardinagem e esporotricose, banho do lago esquizoscomose, né? O caramujozinho. Ou seja, realmente existe. Mas aqui não, aqui a gente está falando de confundimento, de coisas que coincidiram, né? Vulgo coincidência. Mas não foi uma coincidência tão coincidência, né? Geralmente tem algum fator associado. Por exemplo, as manchas dos dedos, questão do cigarro, né? E aí, nessa questão, para a gente avaliar a causalidade, existem as medidas de associação. Essas medidas de associação são as análises estatísticas, que a gente vai utilizar para minimizar o viés, ou seja, para dizer o quanto aquele significativo é. A gente vai ter o odds ratio, né, que vai comparar a prevalência da exposição nos grupos doentes ou não. O risco relativo, a razão de prevalência, também a gente vai ter o teste estatístico, né, o valor de P e o intervalo de confiança. Ou seja, a gente fala de causalidade quando a gente faz essa análise estatística, beleza? Então, basicamente, o que vocês têm que ficar nessa aula é isso. Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Cadê? Aqui.